Iniciamos mais um momento da Palavra de Deus, o momento a qual nós temos o privilégio, esta prerrogativa, esta oportunidade dada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, para que nós sejamos alimentados da Santíssima Palavra de Deus. Você que está aí do outro lado me assistindo pela Unifé TV Gospel no YouTube, pela Igreja Unifé também no YouTube, pelo nosso site que é unifetv.com.br e também pelas nossas páginas no Facebook. Nós temos também a Unifé TV no Facebook, tem também grupos, né, da Igreja Unifé. Estou aqui diretamente do estúdio da Igreja Unifé, uma igreja muito abençoada pelo Senhor Jesus Cristo, levantada por Deus para ser uma bênção na vida de todos aqueles que se aproximam desta igreja. Muitas pessoas têm chegado na Igreja Unifé caídas, deprimidas, angustiadas, inseridas, mergulhadas no pântano do sofrimento. Pessoas que chegaram aqui na Igreja Unifé com a vida da pessoa destruída, completamente, literalmente destruídas, né? E graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele realizou pela sua misericórdia, levantou essas pessoas, deu oportunidade a estas pessoas, e estas pessoas que foram beneficiadas pelo Senhor Jesus, elas se agarraram a esta fé e hoje elas testemunham o quanto o Senhor Jesus ele é maravilhoso, ele é poderoso. Então, queridos, estou aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor. Nós estaremos lendo hoje Segundas Crônicas 7, capítulo 7 e o versículo 14, amém? Nós estaremos lendo aqui o livro de Segundas Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. Eu tenho a certeza absoluta que esta palavra ela vai tocar em seu coração. Esta palavra ela vai santificar mais ainda a sua vida. Se você ouvir esta palavra com fé, com sapiência, com temor a Deus, com a convicção de que através dessa palavra o Espírito Santo de Deus, ele vai atentar para a sua oração, que o Senhor Jesus ele vai entrar com a providência a respeito da sua situação vigente, você permaneça aí me ouvindo e até mesmo acompanhando a leitura desta palavra. Não saia daí, permaneça aí. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, diz assim: se o meu povo, o Senhor, aqui é o Senhor que ele apareceu a Salomão após a construção do templo. Após a construção do templo, o Senhor Deus eterno apareceu a Salomão. Veja o que o Senhor falou a Salomão. Preste bem atenção, porque aqui é coisa séria, seríssima, entendeu? Veja bem o que o Senhor disse. Versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então o povo que é chamado pelo nome de Deus, se humilhar, olha o que Deus está exigindo aqui do povo, se humilhar e orar, primeiro tem que humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Graças a Deus. Veja a importância que tem a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a interação e a familiaridade com a palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo, queridos, que
todos aqueles que têm esta oportunidade, esse privilégio de se alimentar da palavra, de buscar uma orientação da palavra de Deus e compreende a palavra de Deus inteligivelmente, essas pessoas, elas são bem-sucedidas em todos os aspectos de sua vida contemporânea e futura, porque a palavra de Deus, ela não só nos abençoa agora, como ela nos propicia que que nós tenhamos uma longevidade, né, uma vida pela frente, uma vida abençoada por Deus, pelo intermédio da Santíssima Palavra. Então, queridos, veja bem, Salomão, quem era Salomão? Filho de Davi. Davi ansiava em seu coração construir um templo para Deus, mas como era um homem sanguinário, um homem de guerra, então Deus assim o impediu que ele construísse e levantasse um templo para adoração a ele, a Deus. Mas o Senhor Deus, pela sua benevolência, pelo seu beneplácito, né, ele entregou ao seu filho, ao seu descendente, a Salomão, delegou, deu essa incumbência, né, para que Salomão pudesse construir o templo. Porque Salomão, as suas mãos não derramou sangue. Salomão, um homem pacífico, sábio, inteligente, temente a Deus e que estava imbuído na responsabilidade de orientar o povo à adoração exclusivamente a Deus. Por essa razão que Salomão foi muito abençoado por Deus nessa terra. Nunca houve e nem haverá, eventualmente, um homem similar a Salomão em todas as áreas. E após a construção do templo, Deus aparece a Salomão e disse a Salomão: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, queridos, o povo de Israel, que foi escolhido por Deus através de Abraão, este povo, naquela época, estavam vivendo de forma extremamente rebeldes. Estavam vivendo conforme a diretrizes subjetivas, humanas, vivendo na arbitrariedade, praticando a desobediência a Deus, perderam o temor e estavam inclinados às atividades carnais e às atividades mundanas daquela época. E por essa razão que o Senhor Deus, ele chama a atenção de Salomão, dizendo: Salomão, é o seguinte, olha, veja bem, este povo que está se distanciando de mim, este povo que estão buscando outros deuses, exceto eu, e sofreram sérias consequências, porque quando a pessoa desobedece a Deus, é inevitável que as consequências ela venha. Ou seja, o advento das consequências são inevitáveis. O boleto sempre chega. E aí Deus orienta a Salomão dizendo: Salomão, se o meu povo, este povo que eu escolhi para ser os meus adoradores, se este povo aqui se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a vossa terra. Então, veja aqui essas características, a importância que tem do indivíduo se curvar diante de Deus e reconhecer que, de fato, eles dependem exclusivamente, unicamente de Deus. Não adianta, você que está me ouvindo, você depende de Deus. Você necessita de Deus. Esse oxigênio que você oxigena os pulmões é dado por Deus. Se não fosse esse oxigênio, jamais você estaria vivo. Por isso que nós temos que agradecer a Deus por tudo quanto Deus nos concede. Porque Deus, em sua grandeza, em sua extraordinária bondade, Ele tem total domínio e conhecimento das coisas. E aí,
é aonde que nós temos que reconhecer, ter humildade, para reconhecer a nossa dependência de Deus. Por isso que ele fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, o primeiro passo, para que você possa ser abençoado por Deus, para que você possa realmente se aproximar de Deus e manter uma sintonia, uma familiaridade com Deus, o primeiro passo é você tem que se humilhar. Se humilhe diante de Deus. Deixe essa soberba, esse orgulho, essa prepotência de lado e se humilhe diante de Deus. Reconheça que você depende de Deus. Pare de ser tão ingênuo. Pare de ser imbecil. Enquanto você estiver insistindo no erro, jamais você vai alcançar as dádivas de Deus. Reconheça que você depende de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Volte para Cristo, retorne para Jesus. O mundo aí, ele é somente uma ilusão, efêmero, transitório, passageiro. As coisas, os prazeres, as atividades do mundo satisfaz a carne, mas menospreza o espírito, né? Satisfaz os desejos carnais, mas ele mata o espírito, porque os prazeres do mundo, ele é homicida. Ele é homicida e mata o espírito. E aí, por essa razão, por este motivo, que milhares de pessoas vivem na depressão, desenvolvem um quadro depressivo destrutível. A vida dessas pessoas vão de mal a pior e elas vão cegamente em direção ao abismo, porque não querem se humilhar diante de Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui, se humilhar, primeiro passo. Segundo passo é orar. Então depois que você se humilhar diante de Deus e reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, me ajuda, aí você está orando a Deus, você está falando com Deus, e não há outro meio de se comunicar com Deus se não for pelo intermédio da oração. A oração é o único meio pelo qual é possível o indivíduo se aproximar de Deus, falar com Deus, interagir com Deus. Porque quando você interage com Deus, quando você fala com Deus, quando você conta para Ele, relata para Ele os seus problemas, noticia a Ele todas as suas circunstâncias em que você foi lançado, inserido, Ele vai analisar a sua situação e, de acordo com a sua necessidade, Ele vai te socorrer, porque a Bíblia diz, Salmo diz que Ele jamais deixará um justo desamparado. Nunca deixa. O próprio salmista, o próprio Davi, inclusive ratificando o que o salmista Davi disse, ele disse, hoje eu sou um velho, né? Mas em toda a minha juventude, mocidade, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, creia nesta palavra que sua família, você e sua família jamais vai mendigar o pão, porque grande é o Senhor Jesus. Você não vai viver nessa mendigância em circunstância alguma. Retornando para a palavra. E aí a palavra do Senhor fala aqui, queridos. E buscar a minha face. Então, o se humilhar, orar. Terceiro, buscar a face do Senhor. Que coisa extraordinária você... Como Moisés, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Olha que privilégio de você sentar e falar com Deus. E você ter aquela fé genuína, aquela fé convicta de que Deus ele te ouviu e de que no momento certo, na hora certa, no nectêmero de Deus, ele vai corresponder com a sua oração e irá te abençoar. Que coisa extraordinária. E aí ele fala, se converter, quarto lugar. Então você tem que se converter. Você tem que abandonar todas as práticas, atividades do mundo que desagrada a Deus, que vai de encontro à palavra de Deus. Esses prazeres da bebida, né? Você que bebe, você que ingere essas substâncias psicoativa, álcool. Então você que leva uma vida na ebriedade, né? Você que desenvolveu no decorrer da sua vida um ciclo vicioso das drogas, de todos os vícios, prostituição, adultério, etc, etc. Então, largue isso, deixe todas essas práticas de lado.
e obedeça a palavra de Deus. Deixe de beber, deixe de fumar, deixe de se prostituir, deixe de mentir, deixe de roubar, porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem matava não mata mais, quem mentia não mente mais, quem caluniava não calunia mais, né? Quem vivia na prática vicioso não vive mais. E aí, a partir deste momento, a vida dele agora é esmerada, orientada, diagnosticada pela palavra do Senhor. Por isso que é uma oportunidade que Deus nos dá. Se você de fato quer viver com Deus, então não podemos se familiarizar com as coisas do mundo. Não podemos. É viver em Cristo e deixar as coisas do mundo de lado. Amém?